Toda honra e glória seja dada a Jesus. É assim que eu começo o devocional hoje. Cadê o povo que nesse momento, nessa manhã, já começa o dia abençoando a sua família? Pois bem, você sabia que quando você ora pela sua casa, Deus ele acampa anjos ao redor da tua família, livrando, guardando, protegendo, blindando de todo mal? Se você crê no poder da oração, nesse momento, deixe nos comentários o nome da sua família. A gente não sabe do que Deus já nos livrou, do que Deus já nos guardou. Por isso que hoje eu quero começar o dia glorificando a Ele. Eu começo o devocional e faço o devocional todo dia, 4:30 da manhã, de frente para a minha janela, olhando para o céu, pedindo que o Senhor Ele seja de manhã o meu primeiro pensamento, a luz em minha janela. E eu te convido a fazer isso publicamente. Eu deixo aqui o meu bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Vamos caminhar juntos hoje. Vamos andar juntos hoje. Vamos realizar projetos juntos no dia de hoje. Pai, e a minha oração é a seguinte: que se existe alguma armadilha maligna contra a tua vida, a tua família, em nome de Jesus, todo laço do mal venha a ser frustrado nesse exato momento. Amém? A leitura bíblica hoje vai ser o Evangelho, Evangelho nós fizemos ontem, vai ser o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 1. Vamos ler o início de tudo, o começo de tudo. O primeiro livro da Bíblia, não tem dificuldade para encontrar, é um livro muito fácil de achar e é um versículo que fala muito, explica muito e tem uma profundidade espiritual muito forte. Quando nós lemos só por ler, ele se torna comum, mas quando a gente lê e absorve o espírito que está por detrás dessa mensagem, a gente passa a entender o real significado e propósito de Deus para cada um de nós. Gênesis, capítulo de número 1. Você pode fazer isso e convidar Jesus nesse momento, nesse instante. Eu costumo dizer e tenho o hábito de falar que o devocional diário, esse momento que a gente senta, pega a Bíblia, lê, ora, é o dízimo do dia, não o dízimo financeiro, mas o dízimo de vida. É a primeira fatia do dia, é o primeiro momento do dia, dedicamos a Jesus. Os primeiros minutos do dia, por isso que eu peço, eu sei que tem pessoas que ouvem a mensagem de tarde, de manhã, de noite, mas que você se programe, se esforce muito para fazer o devocional no primeiro momento do dia, antes do trabalho, no momento do café, sabe? Não enquanto você está limpando a casa, lavando a louça, secando o cabelo, não. Você vai dizer, não, agora é o momento que eu vou sentar com Jesus. Senhor, eu te convido, tem uma cadeira aqui, o senhor pode sentar comigo aqui, ó. Põe uma cadeira, inclusive, aí do lado da sua mesa, puxa uma cadeira e convida Jesus para sentar, para fazer morada, se fazer presente aí no seu dia, na sua vida, sabe, gente? A gente tem tempo para tudo. A gente assiste um filme de 2 horas, assiste um seriado, trabalha o dia inteiro, corre atrás do pão nosso de cada dia. Por que não separar um tempo para Jesus? Eu sei que a gente lê a Bíblia hoje no computador, no celular, é tudo muito prático, mas quando você pega a Bíblia de papel e você começa a folhear, procurar o livro bíblico, fazer uma anotação, aqui tem a minha caneta, eu falo isso porque tem gente nova aqui. Começamos o devocional há pouco mais de um ano atrás, éramos 40 pessoas, 30. Hoje já somos quase 3.000 pessoas que todo dia abrem a Bíblia, se relacionam com Deus. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Inclusive, caso queira, se inscreva aqui, é gratuito. E você vai caminhar com Jesus e eu vou impulsionar você, em nome de Jesus, a abrir a sua Bíblia e criar esse relacionamento com Ele. Tá certo? Vamos orar? Eu sempre, antes da leitura bíblica, começo fazendo uma oração. Por quê? A Bíblia Sagrada não é um livro comum, não é um livro de história apenas, geografia, de conto. Não, a Bíblia, ela é santa, ela é sagrada, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma de guerra. Os antigos valorizavam muito mais a Bíblia do que nos dias de hoje, porque hoje nós temos acesso à internet, acesso a tudo. Mas a Bíblia, ela nunca saiu de moda. A Bíblia, ela nunca sai do lugar onde ela deve estar, que é no centro do nosso coração. Só que o ser humano vai deixando ela de lado. Talvez a tua Bíblia estava velhinha, empoeirada, e você dizia, eu preciso ler a Bíblia, mas você não tinha essa força que está brotando aí no seu coração. E é Deus que impulsiona você a se relacionar com Ele. Não é lindo isso? Então, honra e glória seja dada ao Senhor. Gênesis capítulo 1, se você puder, põe a mão em cima da Bíblia, feche os seus olhos e diga para Ele, Senhor Jesus,
Eu te convido nesse dia a caminhar comigo, a estar comigo, a se fazer presente, a fazer morada, a habitar no mais íntimo do meu coração. Diga para ele: Senhor, toda honra e glória seja dada a ti, o único que é digno de ser louvado, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado. Diga: Pai, me dá discernimento, me dá sabedoria para entender a tua voz, entender os teus planos e que eu possa compreender que sempre a tua vontade, Senhor, é maior e é melhor do que a minha. Diga: Senhor, caminha comigo hoje. Muito obrigado por esse momento. Aleluia. Toda honra e glória seja dada a ti. É assim que eu começo todo santo dia com milhares de pessoas. E eu sei, meu Deus, que uma nação apaixonada pela Bíblia o Senhor está levantando, no Brasil e fora do Brasil. Eu também quero orar, Senhor, por todas as pessoas que semeiam, que dizimam nesse ministério, que me dão condições de pregar o Evangelho aqui no online e impulsionar os meus vídeos, alcançar mais pessoas. É um evangelismo, Pai. Que todas essas pessoas venham ter um galardão no céu. Que aqui na terra ela venha colher fruto da obediência, da fidelidade e da honra em nome de Jesus. E quem crê e recebe, diga graças a Deus. Eu quero ler com vocês hoje o versículo 26 de Gênesis capítulo 1. Inclusive, eu vou até grifar na minha Bíblia que diz assim, ó. E disse Deus: façamos o ser humano. Olhe para mim um minutinho, gente. Pode ser que a sua Bíblia ela tem em algum momento a linguagem diferente da minha, mas o contexto é o mesmo, tá? Então, se uma palavra ou outra for diferente, pode ser que a linguagem seja pouca coisa, mude uma palavra ou outra, mas você vai entender. Façamos o ser humano, talvez na tua esteja escrita, façamos o homem. E quando Deus fala o homem, ele se refere tanto homem quanto mulher. Ele fala do ser humano. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, eu estou grifando, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Versículo 27. Vou grifar também. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, vou grifar também esse versículo. Multipliquem-se, enchem a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. A expressão que nós lemos aqui, criado à imagem e à semelhança de Deus, o ser humano, no caso nós. Isso nos traz uma reflexão muito profunda. E segundo a teologia cristã, é a teologia judaica também. Imagem e semelhança do homem com Deus se refere à criação do ser humano com características que correspondem e refletem o caráter de Deus. Consegue compreender? Não a imagem física, não é a carne e osso, já que Deus ele é espírito, mas sim a capacidade de ter um relacionamento com Deus no âmbito espiritual. Andar, ser parecido com Ele, no seu caráter, no seu pensamento, com o seu coração, com as suas atitudes. E Deus também nos deu esse poder de dominar. Só que muitas das vezes, Satanás ele trabalha da maneira oposta. Muitas das vezes não, sempre. Deus nos deu autoridade e domínio sobre a terra. Satanás, ele quer que venhamos ser dominados. E ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa lugares, ele usa pensamento, ele usa muita coisa para dominar o nosso pensamento e o nosso coração. Deus, ele disse, vocês vão ter autoridade, vocês vão ter domínio. Olha o poder que Deus dá ao ser humano, quando cria. Vocês são imagem e semelhança a mim. Olha quem nos criou, olha de quem somos filhos. E quantas vezes isso já aconteceu comigo? A gente se deixa dominar pelo sentimento chamado medo.
Tem gente que o sentimento medo domina ela de uma maneira, medo de tudo. Medo até de tentar algo novo, medo de dizer não, medo de fechar páginas e mudar ciclos, medo de evoluir, medo de crescer, medo de se posicionar como cristão, o que as pessoas falarão? Que esse medo gera dentro de nós uma crise de ansiedade, uma preocupação excessiva com o dia de amanhã, doenças, porque não conseguimos dominar um sentimento chamado medo. Quantas vezes Satanás, ele usa a dúvida para minar e roubar aquilo que Deus colocou em nós, que é o domínio. E a dúvida, ela vem e começa a dominar o nosso pensamento, o nosso coração. Eu venho em oração, eu peço algo a Deus, ou eu declaro. Eu sempre falo no devocional sobre o poder que tem em declarar, em profetizar. Se você me conhece pelas redes sociais, você vê que todo dia eu entro nas minhas redes sociais e eu estou declarando sobre a minha vida e sobre os seguidores que ali estão. Você vai vencer, você vai conquistar, você vai ter cura, vai ter livramento e vai ter bênção. Em 7 dias, em 3, quer dizer, isso é ato profético. Só que às vezes a dúvida rouba aquilo que já tinha e havia sido decretado no mundo espiritual sobre a nossa vida. Eu venho, eu oro pelo familiar, eu oro pela minha cura, mas aí quando eu sinto a dor, quando o problema se levanta na minha casa, ou algo vem totalmente contra o que eu pedi. Já aconteceu isso com você? Vem a notícia totalmente contrária, aí a dúvida vem e domina o meu pensamento. Quantas vezes eu digo aqui no devocional, gente, ou no quarto de guerra, na campanha de oração à noite, abra a Bíblia, pega a Bíblia de papel, 5 passos para você ir até a estante, até a gaveta e pegar a Bíblia e abrir. Mas a preguiça espiritual não é preguiça física, é uma preguiça espiritual, domina a pessoa. Que quando ela pega a Bíblia, ela sente um sono, um cansaço, um pavor horrível. Consegue entender como que Satanás ele usa coisas que nos dominam? Tem gente que é dominada pelo vício do cigarro, cigarro que é desse tamanho. Um cigarro desse tamanho, um toco de cigarro domina a pessoa, a ponto dela dizer que aquilo ali é mais forte que ela. Mas está na mente. Tem gente que é dominada pelo copo de bebida, ela é viciada. É uma garrafa de bebida, aquilo ali se torna mais forte, ela não consegue dominar aquilo, mas Deus fez o ser humano para dominar. Quando você colocar isso na sua cabeça, Deus me criou para dominar. Deus me deu livre-arbítrio, o poder de escolha. Eu tenho que rejeitar esse pensamento. Eu vou lutar contra isso com a ajuda do Senhor. Deus me criou com propósito, eu sou a imagem dele, para me relacionar com ele, caminhar com ele, estar com ele, viver com ele. E isso é propício para o dia de hoje. Eu não sei o que viveremos. A gente está aqui começando o dia, e desde o primeiro dia do ano, estamos orando, mas pode ser que no decorrer do dia hoje, seja o dia mau. O dia mau para mim, para você, para qualquer um, mas que venhamos no dia mau continuar olhando para Cristo, a mensagem da cruz. E no dia mau ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque nesse mundo você vai ter aflição, mas você vencerá. Geralmente, pessoal, a gente não gosta de ouvir mensagens como essa. A gente gosta de ouvir mensagens motivacionais, que levantam a nossa autoestima, mas de nada me adianta eu levantar a minha autoestima se eu não tiver uma fé sólida, uma fé verdadeira, sincera, uma fé que vai permanecer em Cristo quando eu estiver no vale, no maná, e uma fé que vai permanecer em Cristo quando eu estiver passando o meu deserto. Consegue entender, sim ou não? Quando eu estiver nos pastos verdejantes e quando eu estiver no vale da sombra da morte, essa fé vai estar intacta. Hoje eu gostaria que você declarasse o que você quer dominar na sua vida. Isso é profético. Libera, meu Deus. E Pai, eu declaro em nome de Jesus, se você puder até dobrar o joelho, se é possível, faça. Se não de pé, ou levante as mãos. Se não pode falar publicamente, fale na mente ou no coração. Deus, eu declaro, eu vou dominar uma família abençoada. Deus, eu declaro, eu vou dominar prosperidade para te glorificar nessa terra. Deus, eu declaro, eu vou dominar saúde, em nome de Jesus, sobre a minha vida. Isso é profético, isso é o poder da palavra sobre aquilo que está escrito. Em nome de Jesus, aquilo que você falar, no nome do Senhor,
vai ser liberado sobre a sua vida no dia de hoje. Honestamente, gente, eu espero de alguma maneira ter te abençoado com essa mensagem de hoje. Se você ainda não está no meu grupo privado do WhatsApp, do Devocional Diário, na descrição do vídeo eu deixo uma lista de espera. Eu te convido para vir para a minha igreja online. Todo mês nós temos a Santa Ceia no lar, tá? O link está aqui no primeiro comentário. Você escolhe membro VIP, membro fiel ou semeador do reino. Tem pessoas que já nem estão mais na comunidade e você pensa que ainda está. Clica no link, dá uma olhadinha depois e você abraça esse ministério, porque eu tenho certeza de que o Senhor vai fazer presente nessa igreja online e que Deus venha usar a minha vida para edificar você na palavra. Deus fez cada um de nós, o ser humano, a imagem e semelhança dele. Essa é a boa notícia. Não tenha medo. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça que você é um perdedor, é um pecador. Nós somos pecadores mesmo, mas em Cristo somos mais que vencedores. Deus te abençoe e até amanhã.